Isso daqui não é uma decisão de recebimento da denúncia. Isso daqui é uma sentença condenatória. E não há mais nenhuma dúvida, inclusive, isso foi dito nas sustentações orais, não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Olha isso aqui. Ele disse expressamente: não há mais nenhuma dúvida. Só que, quando ele fala não há mais nenhuma dúvida, ele está dizendo: já estou convencido da culpa. Ou seja, isso daqui é um juízo de certeza da culpa que não se pode fazer nesse momento. Esse momento é o momento que chamamos de admissibilidade da denúncia. Ou seja, recebo ou não recebo a denúncia, o que o juiz faz neste momento é o seguinte: a acusação trouxe elementos mínimos de autoria e materialidade, que chamamos indícios mínimos de autoria e materialidade. Há aqui justa causa para iniciar o processo. Quando o juiz está nesse momento analisando a denúncia, ele não pode antecipar o seu convencimento. Por quê? Porque juízo de culpa só se pode fazer ao final do processo. Ou seja, a acusação trouxe provas, a defesa trouxe provas, ouvimos as testemunhas das partes, ouvimos os acusados, a defesa e a acusação apresentaram alegações finais, agora o juiz, ao final de tudo isso, vai dizer o seu convencimento. Ali, ao final de tudo, é que o juiz vai dizer estar convencido da culpa ou não, juízo de certeza. Este momento aqui, desse vídeo, é um momento que o juiz imparcial, ele não antecipa o seu julgamento. Isso daqui deixa claro aquilo que já dizíamos há muito tempo, que é um jogo de cartas marcadas. O que se terá pela frente agora será apenas o cumprimento de formalidades, porque ele acabou de antecipar o que ele pensa sobre o caso, com base neste momento exclusivamente em elementos da investigação que tecnicamente nem provas são. Esse juízo de certeza da culpa que o relator coloca se faz com base em elementos de investigação que não são provas. Não pode o juiz utilizar somente de elementos da investigação para condenar. E o que ele acaba de fazer é condenar o denunciado. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida, chame-se como quiser. Não há dúvida. Não há dúvida com base em o quê? Já ouviu as defesas? Já ouviu as testemunhas da defesa? Gente, isso daqui não é um processo. Tecnicamente, isso daqui é absurdo. O juiz acabou de antecipar o julgamento. Não importa o que as defesas façam, o juiz relator acabou de dizer: estou condenando. Isso daqui é uma sentença condenatória. Não poderia ser assim. Neste momento, o juiz apenas, bem breve, diz: há indícios mínimos de autoria, há indícios mínimos de materialidade, e ele fala. Ele pode citar até os movimentos. No movimento tal, movimento tal, tem tais documentos, por isso recebo a denúncia. Agora, ele não faz juízo de valor, ele não pode valorar neste momento as provas, que tecnicamente nem prova é ainda, né? Porque são só elementos da investigação. Mas eu quero dizer, ele não pode valorar esses documentos neste momento. A valoração probatória dos elementos é só ao final do processo na sentença. Agora, ele já comeu tudo isso. Pulou toda essa fase e antecipou já a sentença condenatória. Que havia a discussão, houve a discussão, os depoimentos
dos dois comandantes das forças, da Força Aérea e do Exército, eles confirmam que discutiram isso e se negaram a aderir, tanto em relação quando conversaram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como quando conversaram com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Isso daqui é muito grave. Ele está fazendo referência a testemunhos dados na investigação, que tecnicamente não são provas, para fundamentar um juízo de certeza. Não há dúvida que houve tentativa de golpe. Veja, já temos até testemunhas que provam isso. Não, essas pessoas terão que ser ouvidas de novo em contraditório judicial, na presença de um juiz, na presença do Ministério Público, na presença da defesa, produzindo então em contraditório judicial uma prova. Não poderia isso aqui ter acontecido. Que o Exército não participaria na implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Ele está valorando, ele está fazendo uma sustentação. Nem parece um juiz, nesse momento, fazendo o exame de admissibilidade de uma denúncia, decidindo iniciar um processo a apurar os fatos. Veja, até esse momento, senhores, só a acusação falou. Só a polícia falou, por meio de um inquérito, e só o Ministério Público falou por meio de uma denúncia. Até então, a defesa nem começou a trabalhar. Aqui está o absurdo. Tudo que ele está lendo aqui são falas da polícia e do Ministério Público. Ou seja, ele já condenou sem ouvir a defesa. Porque a defesa ainda nem apresentou suas provas, nem apresentou as testemunhas. Por isso que nesse momento o juiz não pode agir assim. Porque ele tem ainda que ouvir a defesa. Não houve ainda um contraditório. A defesa ainda não exerceu o contraditório, a ampla defesa. Como que o juiz já pode decidir o final do caso? Como que o juiz já pode ter certeza da culpa se ele ainda nem analisou a ampla defesa? Se a defesa nem exerceu o contraditório, como que ele, juiz, já pode ter decidido o caso neste momento? Eu fico indignado assim porque, como advogado criminalista, professor de processo penal, aluno de processo penal que fui, não aprendi assim, não ensino assim. Isso aqui não é um processo. Isso daqui é um jogo de cartas marcadas. Exerço as defesas que quiserem. Eu já estou convicto da culpa pelo que a polícia investigou. Isso aqui não existe. O que a polícia e o que o Ministério Público trouxeram para esse processo até agora não é tecnicamente prova. Prova é o que se produz em contraditório judicial. O que se produziu, tudo o que se produziu antes desse momento são elementos de informação que não podem ser utilizados com exclusividade para condenar, mas ele acaba de condenar. Isso daqui foi uma sentença condenatória de Jair Messias Bolsonaro. Agora, como eu tenho dito, não vamos jogar a toalha. Tem muita água ainda para rolar.